Isso, então hoje é quarta-feira, dia 6 de novembro de 2024. Esse é o nosso encontro inaugural do NEP Brasília. Inicialmente, vou fazer uma leitura de um texto, são dois parágrafos que nós temos em Luz Imperecível, escrito, por Honório de Abreu, que fala da seguinte forma: o Espiritismo, elegendo a fé raciocinada, capaz de encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, trabalhando o tema religião em suas conotações renovadoras, com base no Evangelho, acionado no campo íntimo e a refletir-se para o exterior na forma de bem em favor de todos. É sem dúvida a chave que nos leva a retirar da mensagem de Jesus a sua essência divina. Dentro desta ética, a terceira revelação, ampliando os horizontes da alma, não nos leva aos tempos de Jesus. Transfere, sim, para hoje, adequando para os dias que passam as sementes de amor por ele lançadas no ambientes simples que o acolheram há 2000 anos, vitalizando-as no solo do conhecimento e do sentimento ao nível da fé raciocinada, para que elas germinem, cresçam, floresçam, frutifiquem na intimidade dos que se despertam e se lançam no rumo futuro radioso pela ação da caridade. E assim, amado Mestre, Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, reunidos em seu nome para início a uma sala de estudos da sua mensagem, da mensagem deixada por ti, Senhor, já plantada em nossos corações. É com o coração alegre, cheios de felicidade e com muita gratidão que os estudos irão começar na noite de hoje. Gratidão pelos amigos que nos deram total apoio para a abertura de mais uma sala de estudo. Gratidão pela espiritualidade amiga que já se encontra presente e já nos intui neste momento. Gratidão a todos os presentes agora aqui na sala, encarnados e desencarnados, ávidos em conhecer, em meditar, em sentir, em viver as mensagens de Jesus à luz da doutrina espírita. Gratidão, Senhor, pela oportunidade de servir ao Senhor. Gratidão pelo meu grande amigo e parceiro, Xaxá, nesta jornada que se inicia. E assim, o nosso estudo já se inicia, já se encontra aberto. E com muito carinho, com muita dedicação, vamos dar continuidade a esses estudos, graças a Deus, que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, o NEP Brasília tem eu, meu grande amigo, Xaxá. Isso. Xaxá é uma pessoa que, assim, ele mesmo vai se apresentar. Ele é um grande amigo de velhos tempos e que sempre esteve em contato comigo ao longo dos anos, mas que durante o evento, houve uma maior aproximação e surgiu essa ideia de abrirmos mais uma sala de estudo aqui no DF. E de repente vamos ouvir um pouco a fala de Xaxá nesse momento, tá bom? Xaxá, meu querido, você com a palavra. Obrigado, Denise. Gente, é uma alegria enorme estar aqui com todos vocês, né, nessa noite memorável, chuvosa, que vai ficar na lembrança também. Ó, como estava chovendo naquele dia, em Brasília, tá? Até para contrastar um pouco com o evento que teve aqui em setembro, que estava um calor, uma seca, né? Mas, graças a Deus, os tempos passam, né, se sucedem, e a gente vai aproveitando cada fase dessas aí. Sim, conheço a Denise há bastante tempo. Não tem como esquecer a Denise, gente, porque eu uso óculos aqui, ó, e a Denise era minha oftalmo, né? Eu falo era porque ela se aposentou e agora estou órfão de oftalmo, né? Então, mas de vez em quando eu peço ajuda a ela. Mas conheço a Denise já há bastante tempo, né? Desde os estudos lá iniciados na FEB. Quem quiser conhecer um pouco a história
de como começou tudo isso, do NEP, né, do estudo do Evangelho na Federação, e depois chegamos onde chegamos, ficou gravado, né, o que a gente conversou lá, estávamos eu, o Jonas, o João, né, e mediado ali pelo Murilo, e está gravado, então o pessoal vai entender um pouco a história de tudo. Aqui a gente vai dar só algumas pinceladinhas aqui para reforçar, para quem não pôde assistir ainda, né, e para explicar um pouco o porquê dessa ideia de mais uma sala aqui de estudo do Evangelho. Eu diria assim, há alguns anos era inimaginável, né, um momento como esse, porque primeiro que a tecnologia nos ajuda, né? Está nos ajudando a ficarmos virtualmente aqui todos juntos. Antes tínhamos que realmente ir para um local e todo mundo se encontrar, mas mesmo sendo presencial, era um pouco inimaginável a gente é, ter uma concorrência tão grande para poder estudar o Evangelho de Jesus. Olha que coisa, né? A gente tem nossos estudos aí nas casas espíritas, mas para um estudo específico, né, onde a ideia é resgatar a mensagem que Cristo deixou para a gente. E hoje, sabe, assim, como diz o Honório Abreu, que eu daqui a pouco eu falo um pouco mais até do Honório Abreu, mas tem uma frase dele que é bem bacana, que eu até anotei aqui para não esquecer, né, de como falar, mas ele diz o seguinte, que a doutrina espírita é moldura para Jesus, tá? Os temas ali, estou repetindo palavras que ele já disse, né? São princípios inamovíveis, mas esses princípios se dinamizam no exemplo de Jesus, porque Jesus é o ápice do processo evolutivo. Então, isso nós vamos ver, né, ao longo do estudo e com a ajuda muito de Emmanuel, que realmente nesse processo de evolução que o ser humano tem, nós temos, Jesus representa o ápice, é nosso guia e modelo. E a doutrina espírita, ela moldura tudo isso. Então, é muito bacana, é inimaginável que isso que acontecesse há mais tempo, porque a gente estava muito preso a, a, a algo muito apostilado, vamos colocar assim, tá? E eu vou repetir uma outra frase do Honório Abreu aqui, que depois eu explico mais sobre o Honório, repetindo aqui, que é o seguinte: quando eu estive na casa dele, em Belo Horizonte, em que ele deu uma aula para a gente sobre, estávamos eu e minha esposa, né? Sobre estudar o Evangelho de Jesus, o Novo Testamento, tal. Ele abriu ali na passagem de Zaqueu, tal. Depois que ele explicou, eu perguntei assim, Honório, mas por que estudar desse jeito? Por que estudar dessa forma? E ele parou e falou assim, olha, eu costumo dizer que nós estamos cansados de beber água trazida pelos outros. Precisamos ir à fonte. Então, é esse o grande objetivo de um estudo como esse, do NEP, é irmos à fonte. Se parece inteligível, diferente, eu não consigo entender, com a doutrina espírita tudo se explica. Que a doutrina espírita está lá no Evangelho sobre o Espiritismo, é a chave com a qual tudo se explica. Então, a gente precisa da doutrina espírita para poder entender, sim, melhor o Evangelho. Todos vão ser espíritas? Claro que não, né? Mas o Espiritismo e seus princípios vão passar por todas as religiões. Então, assim, gente, é uma alegria tremenda. Vou me apresentar rapidinho, viu, Denise? Então, assim, Emerson Xaxá, podem me chamar de Xaxá. Temos mais uns dois Xaxás aqui na sala. Um é meu irmão, o Anderson Xaxá. Tem a Kelly Xaxá, que é minha cunhada. Mas como eu sou mais velho, aí eu peguei o Xaxá só para mim, né? Então, eu sou o Xaxá, viu, gente? Aí temos o Anderson Xaxá e os demais. Mas, enfim, se me chamar de Emerson, eu vou ficar achar estranho. Frequento o grupo da Fraternidade Espírita Irmão Estevão, aqui em Brasília, na Asa Norte. Sou coordenador lá da área de estudos, tá? O Anderson faz parte comigo lá dos trabalhos também, junto com a Kelly. Sou espírita desde nascença, então não conheci outras religiões no sentido assim de frequentar, então a minha base é toda espírita, toda. O que é bom por um lado, por outro, não me deixou passear muito por aí. Nas outras religiões, tudo que eu sei de outras religiões é fruto de estudo, fruto de ouvir um aqui, outro ali, né? Então a gente
não pode falar, eu não posso falar com tanta propriedade sobre o catolicismo, sobre o protestantismo, porque eu não vivenciei isso aí. Só o que a gente escuta, o que a gente, né, é, vê ilustrado por aí. E estamos aqui nessa jornada juntos, tá? É, depois do NEP, do encontro do NEP, aqui em Brasília, lá na Atualpa, vimos realmente assim a procura muito grande, gente, mas foi muita gente nos procurando para saber aonde se encaixar em NEPs, né? Hoje nós temos essa facilidade do NEP virtual. Então tem gente que está aqui agora, mas tem outros que se inscreveram, mas não vão poder, então vão ter que assistir outro dia, enfim. Mas aí surgiu a ideia, né, da gente criar um outro NEP, né, mais um. Na realidade, a ideia é ter tantos quantos forem necessários. E juntamos aqui com a Denise. Denise pediu apoio aí ao nosso querido Paulo, só comentou, o Paulo, né, daquele jeito que a gente bem conhece do Paulo, que já está sentadinho ali aguardando. Paulo já, opa, vamos apoiar, vamos fazer o que for possível aqui pela Casa de Atualpa, tá? Então, assim, essa é uma primeira aula onde a gente está, aula, né, na realidade, uma exposição onde a gente vai falar mais um pouquinho sobre nós, sobre o grupo em si, sobre como vai ser, como vão ser as coisas a partir de agora, mas a gente vai dar oportunidade para todo mundo falar um pouquinho, tá bom? Então, Denise, um resumo bem Isso. resumidinho, tá? Depois a gente pode falar um pouco do que a gente vai estudar o ano que vem, Bom, tá? a Mas gente aí vai. você me aciona. Não, eu te chamo novamente. Então, só voltando, né? Já se apresentou direitinho. E eu sou Denise. Obrigado. Atualmente eu trabalho na Casa de Atualpa, mas eu sou espírita desde o ano 2000, somente há 24 anos, certo? Minha formação é pela FEB, mas atualmente sou trabalhadora da Casa de Atualpa, sabe? E foi um evento assim que realmente marcou as nossas vidas. Sabe, foi um grandioso, foi bonito, e todo mundo gostou, mas sensibilizou os nossos corações. E quando então houve essa ideia de nascer mais um grupo de estudo, né? Paulo foi o grande incentivador, nosso amigo, abraçou, e hoje, então, o NEP Brasília, ele pertence, então, à Casa de Atualpa, sabe? Então, é com muito orgulho, muita alegria, porque Paulo é mais do que o presidente da Casa de Atualpa, é meu amigo, gosto muito dele, e ele, então, ele está aqui conosco presente e vai nos falar neste momento. Então, Paulo, agora que você chegou. É com você, meu amigo. Liberar seu microfone. Já estou aqui. Boa noite a todos. Boa noite, Cris. Boa noite, João Alves. Andréia, eu só não vou cumprimentar todo mundo porque, efetivamente, eu estava dirigindo até aqui e não guardei todo mundo que já entrou. Jonas, eu sei que entrou, e, e mais gente. Nós estávamos, não é desculpa, mas a gente se envolve. Estamos inaugurando amanhã um bazar natalino e a demanda é muito grande, mas eu me ausentei, consegui me ausentar um pouco mais tarde, mas consegui para falar aqui com vocês. Bem, quando nós recebemos a proposta pelo Maurício e pela Denise de nós abrigarmos o NEP, o terceiro encontro do NEP Brasil, eu, como é de praxe, levei o assunto à diretoria. Mas a diretoria, ela percebe que meus olhos brilham quando a ideia é boa e está afinada com a doutrina espírita e principalmente com o Evangelho de Jesus. Então, a gente conversou bastante e surgiu o terceiro encontro do NEP Brasil na Casa de Atual. Bem, quando terminou o encontro, é lógico que nós abrigaríamos algum núcleo de estudo
do NEP. E eu passei a chamar o NEP, que a Denise já estava, de NEP Brasília, e não o nome anterior. A Denise imediatamente gostou e pediu ao Jonas esse slogan, e ficou fantástico pelo significado que a Denise depois explica. Bem, levei o assunto novamente à diretoria. Vamos abrigar o NEP Brasília? Eu já falei para a Denise e vou repetir para todos vocês. O convencimento meu para a diretoria durou menos de 20 segundos. Todos já estavam sensibilizados a nós estudarmos o Evangelho da forma que o NEP estuda. Quando nós perguntamos, a Cris sabe disso, o João, quando nós perguntamos lá na reunião mediúnica, a doutora Tualpa, aliás, perguntamos não, a doutora Tualpa se manifestou e disse: que bom que nós estamos colocando mais evangelho dentro da casa de Atualpa. E não poderia ser só aqueles 3 dias. Então, nós temos condições físicas de abrigar o grupo, nós vamos melhorar muito essa nossa comunicação. Estamos aí, a Denise já entrou em contato com o Felipe, né? Com o Felipe, e a gente vai fazer uma coisa muito boa para todos, que naquele dias que as aulas forem virtuais, todo mundo participar. Então, nós estamos muito felizes, de verdade. É uma inauguração internacional por conta da presença do nosso Felipe, né, Felipe? Então, nós vamos... nós entendemos que a cada momento que o NEP Brasília for se reunindo, nós vamos entendendo o processo, nós vamos conhecendo as pessoas, e isso é o que nós queremos hoje na Casa de Atual. Então, nós estamos muito felizes. Eu falo isso não por mim, eu falo isso por toda a diretoria da casa. Conversei muito com os coordenadores de cada setor, de cada departamento, como nós colocamos, e todos aprovaram. Ninguém fez mas para quê? Não, todo mundo. Ah, que bom! Ai, que bom! E isso, para mim, é um resultado do nosso terceiro encontro. Porque talvez se nós trouxéssemos sem a sensibilização do encontro, um ou outro falasse assim: me explica como é isso, me explica como é aquilo. Mas terminou o encontro, todos estavam de acordo. Então, eu não estou sozinho nessa empreitada. Quando eu falo isso sozinho, com relação à diretoria da casa, e agora, sabendo que a Denise e o Xaxá estão à frente, aí a gente fica absolutamente tranquilo que o desenvolvimento de todos os trabalhos, todos os estudos vão acontecer da forma que o Dr. Honório Abreu preveu, e agora vai acontecer. Pessoal, boa noite a todos. Um beijo, Cris, um abraço, João, Jonas, Andréia, todo mundo que é de fora, que veio prestigiar o início dos nossos trabalhos. Queremos fazer isso com muita competência, com muito cuidado, observando sempre a doutrina do Cristo, observando a doutrina espírita. Xaxá, parabéns. Denise, parabéns. Vamos em frente. Muito obrigado, Obrigada, viu? Paulo, né, pelas suas palavras, não é mesmo? Então, a gente vai agora receber as boas-vindas dessa turma maravilhosa que representa o NEP Brasil, não é mesmo? Temos vários componentes aqui a nos dar uma boa-vinda, não é mesmo, Cris? Vamos lá. Pode começar com você. Tá bom. Gente, é tão difícil esse momento encontrar as palavras
Eu procurei uma frase, procurei uma mensagem, procurei algo que me inspirasse, né? Felipe já está rindo aí. Mas tudo que os meninos já falaram aqui, eu queria chamar a atenção para uma coisa, que o evangelho é sentimento. Então nunca vai ter nenhuma palavra, nenhuma frase, nenhuma passagem que possa expressar um sentimento com Jesus. Quando a gente começa essa jornada com ele, porque, né, é se aproximar de Jesus, né? Saber cada passinho dele, cada palavra dele, o que ele queria dizer, cada ação dele, o que é que ele queria com aquela ação, a gente não volta mais a ser a mesma pessoa. E a gente passa a necessitar mais ainda dele. A gente já necessitava, mas nem sabia. E aí a gente descobre que realmente, como ele diz lá em Amélia Rodrigues, no, acho que é no livro que ele fala do amor imortal, que ela traz, a mensagem do amor imortal, ele vai dizer que sem a gente, ele vive em saudade, em soledade. E a gente sem ele vive em desespero, sem rumo, sem saber o que fazer, desorientados, né? Então, é o nosso amigo de todas as horas, nosso tutor, nosso guia e modelo, como já foi dito, e que é inadiável, né? Essa aproximação, esse encontro que vai nos requerer algumas renúncias, né? Alguns desafios, testemunhos. A gente sabe, a gente vai ver, né? Os discípulos, a gente chega ao ponto, né? De, às vezes, uma caminhada solitária, mas sempre com aquela presença amorosa junto da gente que nos impele a vencer qualquer obstáculo. É assim que eu me sinto, no NEP, estudando Jesus, com ele, com esse amigo que nos ama independente de qualquer coisa, né? Sempre com a presença amorosa que nos encoraja a qualquer coisa. Um beijo grande no coração de todos vocês, sejam bem-vindos, muito amados já, muito esperados por Jesus, por Jesus, Obrigada. muito esperado por eles. Obrigada, né, Cris? Então, pessoal, assim, eu quero assim que o NEP Brasil, para fazer o evento, a gente se reuniu desde o ano passado, semanalmente, para que a gente conseguisse formatar o evento, sabe, no papel e depois na vida real, entendeu? Então, assim, quando é que eu gostaria de vou chamar eles para falarem conosco, mas o fato de eu chamar um ou outro não significa, não tem escala de importância, somos todos amigos e cada um deles aqui são verdadeiras luzes iluminando a nossa sala de estudo, sabe? Então, às vezes eu encontrei um aqui, são vários, nós somos e nós tornamos assim um grupo muito unido, tá certo? Então, não existe um que é mais importante que o outro. Somos todos, assim, parceiros, amigos e trabalhadores da causa do NEP, tá bom, pessoal? Então, eu tô vendo aqui, ó, a minha querida e muito amiga Silvia, não é? Que, nossa, tá me ajudando muito nesses primeiros momentos de aberturas de sala pela experiência. Então, ela tá me passando a experiência dela. Ela tem um NEP Alcione maravilhoso. Isso. Então, devagar nós vamos divulgando essas salas, outras de estudos em diferentes dias das semanas e horários, sábado, domingo, entendeu? E a Silvia é uma, né? Pelcione, que é do domingo à noite. Silvia, querida, vamos lá. Minha querida e meus queridos, um NEP nascendo, né? Deixa eu admitir aqui uma pessoa. A gente vê um NEP nascendo, é um farol que ilumina, né? Então não tem coisa mais linda do que vivenciar esse momento, essa explosão de luz que está surgindo. Eu desejo a cada um de vocês muito boa vontade, porque estamos a divulgar a boa nova. Estamos
realizando agora grandes obras, as grandes obras de Jesus, que ele sempre nos inspirou e disse que nós éramos capazes de realizar grandes obras. E essas são as grandes obras. Iluminar mais pessoas. Então, que façamos o que Jesus sempre esperou da gente, as grandes obras. E é isso, o NEP nascendo, Jesus conosco, sempre. Gratidão. Obrigada. Bebê, Obrigada. estou aqui, Xaxá, estou aqui, a sala é nossa, tá? Obrigada, obrigada mesmo. Tô vendo aqui na minha tela o João Alves. E aí, João? Saudade de você, João. Não, o próximo evento que tiver em 25, eu vou ficar na Asa Norte. Aí, Maurício que lute, porque eu quero conhecer a Asa Norte. Eu já fiquei na Asa Sul, já rodei para tudo quanto é canto, Sudoeste, Cruzeiro, tudo com ele lá. Agora eu quero conhecer mais a Asa Norte. Tá bom. Gente, alegria de ver vocês aqui. Todo mundo com a camisa roxinha, né? Nosso amor roxo. A gente tem um amor roxo aí pelo NEP. E grande satisfação de falar com vocês aqui da Paraíba e a gente fazer essa rede, né, de amigos. Parabenizar a Denise, Xaxá, Paulo, né, pela materialização do que a gente estava conversando lá no Atualpa, que precisava nascer o NEP Brasília, né, Denise, e congregar mais pessoas. E é muito bom a gente ver tantos corações se unindo em torno do Cristo. E eu estava pensando em trazer um versículo, né? Eu achei um aqui que penso que cabe bem, que está lá em Mateus, capítulo 24, versículo 13. Deixa eu ver se é o 13. Capítulo é 24. Quando ele fala que quem perseverar até o fim será salvo, né? Então, todo grupo que começa, a gente tem que ter isso em meta, de ir até o final, de perseverar. É empolgante no começo, vai ser contagiante, tem essa motivação inicial, mas a gente não pode ser uma Coca-Cola de 3 litros que o gás acaba pela metade. A gente tem que ir até o fim, né? Até o fim. Devagarzinho, mas indo até o fim. E o NEP que eu tenho coordenado há 11 anos já aqui na Federação Paraibana, ele se mantém por essa perseverança de pessoas que se gostam bastante e às vezes tinham só 3, 4 pessoas, às vezes tinha 20, 30, e a gente mantém a perseverança e está dando certo. Então vocês mantenham a perseverança devagarzinho, não importa a quantidade de pessoas, a qualidade é que importa. Lembrando sempre Kardec, no Livro dos Médiuns, né? Ele fala que em torno de 20 pessoas, um grupo já é ideal, e a qualidade se faz pela intimidade das pessoas. Eu desejo que vocês tenham bastante intimidade, se confessem uns aos outros, tenham descontração também, brinquem, enfim, façam daqui um momento de muita alegria, né? Onde vocês se sintam alimentados e saiam daqui mais felizes sobretudo. Jesus é felicidade nos corações. Obrigado e parabéns de novo a todos vocês aí de Brasília, viu? Um beijo no coração de todo mundo. Obrigada. Obrigada muito, João. Obrigado, João. Obrigada, João. Denise, o seu áudio cortou. Ó, Você ficou no muda. então tá bom. Então, obrigada, João, novamente. Pode deixar que 2026 você vai conhecer a Asa Norte. Ah, ótimo. Muito bem. Então, vamos ver. Jonas está aqui também, não tá? Ele veio hoje. Cadê nosso amigo Jonas Poli? Jonas, o grande idealizador, construtor do nosso NEP Search, que vocês terão a oportunidade de conhecer a fundo e aprender a usar. Jonas, e foi ele quem foi o grande, nosso idealizador, pessoal, de todas as logomarcas que vocês encontraram no evento. Desde as camisetas, dos adesivos, da caneta. E dessa logomarca que se encontra aqui atrás de mim, é esse gênio, esse pequeno gênio, amigo, Jonas Poli. Nossa gratidão por essa sua boa vontade, que sempre nos responde com menos de 5 minutos e faz a arte em 10 minutos. Esse é o nosso Jonas Poli. E tudo que a gente reclama, quero mais assim, ele resolve. O Jesus ficou com os olhos tristes, Jesus com olhos alegres. Tudo o Jonas resolvia a nosso favor. Jonas, querido, com você. Boa noite, pessoal. Então, primeiramente, queria agradecer o convite da Denise, né?
Eu sou da cidade de Araraquara, do NEP Francisco de Assis. E para recepcionar vocês, comunicar a vocês que NEP é um grupo diferente. É um formato colaborativo e aí a gente exerce aquela lei de sociedade onde a gente ajuda e é ajudado. Então, isso acontece bastante porque tudo que a gente monta de estudo do NEP é um ajudando o outro. Eu sou espírita há uns 13 anos e estou no NEP no final de 2019, começo de 2020. E o que eu posso dizer é que a minha caminhada assim religiosa teve uma mudança quando eu virei espírita e teve uma outra mudança quando eu passei a participar do NEP. Ah, muda toda a forma da gente se relacionar com a espiritualidade. Então, queria dizer a vocês que sejam muito bem-vindos. Essa é uma ótima atitude de montar, né, um grupo de estudo e participar de um grupo de estudo. E o que vocês precisarem da gente, a gente está aqui para ajudar. Se tiver dúvida como usa o aplicativo, só pedir que a gente, na hora que for, a gente dá um jeito. Muito bom. Agradeço, Jonas, essa seu carinho, essa sua disposição de estar sempre nos ajudando. Gente, quem apareceu aqui na minha tela agora foi João Marcos. Grande João Marcos. João Marcos foi convocado já para colaborador intensivo aqui no nosso NEP Brasília. João Marcos, direto do Espírito Santo para o NEP Brasília. E aí, João? Gente, alegria imensa, inenarrável estar aqui. Vou fazer minhas palavras da Silva, né? Ver um NEP nascendo é gracioso, né? Eu gosto muito de lembrar que quando Dona Tia Conceição fundou o NEP Caminho da Luz em Ipatinga, nos idos de 2018, eu fiz questão de conferir, haviam 14 NEPs no Brasil. Nós estamos em 2024, Fala 6 anos bem dela que depois. ela chegou, hein? Não, a Marta tem que falar bem dela, senão ela puxa minha orelha depois. Hoje nós temos o quê? 170, 100 alguma coisa, quase 200 NEPs. Né? Eu fiz uma contagem um pouco depois do evento, dava uma coisa assim, 6, 7 vezes o número que a gente tinha, até mais do que o número que a gente tinha quando fundamos o NEP Caminho da Luz. Então, é uma alegria muito grande, né? Outra coisa que eu gosto de lembrar muito é a frase que o nosso irmão espiritual disse para a gente no NEP lá, Caminho da Luz, né? Parafraseando uma frase do Chico, né? Que ele disse que o NEP é Jesus novamente para o coração de toda a gente. Toda a gente é bem-vinda no NEP, seja de qual for a religião, seja de qual for a nacionalidade, seja de qual for a origem, o NEP é para toda a gente, né? E função maior nossa enquanto espíritas, como nos lembra Emmanuel, é restaurar as verdades evangélicas, restaurar as verdades evangélicas para os corações descrentes, desesperançosos, desesperados do mundo. Então, parabéns, contem comigo também, é uma alegria imensa, e que venham mais 200 mil NEPs para esse planeta maravilhoso. Isso, é a mensagem de Jesus, né? Criando, né, sementes em nossos corações. Então, Marcinha, você que já começou a falar, querida, direto de São Paulo, como é que você está? Estão me ouvindo bem? Estamos. Então tá bom. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Mês passado eu tive a grata oportunidade de ir no aniversário de 1 ano de uma casa espírita. Nós sempre vamos em aniversários de 80 anos, 70 anos, 100 anos. E foi uma grata experiência de ter ido nessa confraternização, porque está nascendo uma casa, acabou de nascer. Ali estavam os trabalhadores que começaram, o Álvaro Mordecai, toda uma equipe que está junto dele. Foi muito bonito. E é com muita alegria e com muita honra. Muito obrigada pelo convite de estar aqui
inaugurando o NEP Brasília, que também vai ter vida muito longa. E o que eu quero trazer de experiência para vocês é o quanto o NEP foi transformador na minha vida. Porque eu vivi longos anos na casa espírita, só tomando passe, água frutificada e vendo palestra. Foram 30 anos fazendo isso. E pensando só naquele Jesus que me foi apresentado. Um Jesus crucificado, que chorava, sofria. E foi o estudo do NEP que tirou Jesus da cruz para mim. E aí eu comecei a compreender que as coisas que Jesus trouxe para nós, não é para a gente já logo, imediatamente, ansiosamente, sermos espíritos crísticos, mas é para a gente viver melhor aqui na Terra, nesta reencarnação que nós estamos no momento. Então, foi para mim, o NEP foi transformador. Eu trouxe para o meu lado um Jesus que eu não conhecia, que eu não conversava com ele, só via ele chorando lá, crucificado. E eu espero que seja transformador para vocês também. Esse é o meu desejo, porque são muitas compreensões que vocês vão ter daqui para frente, reflexões, indagações. Eu espero que seja transformador para todos vocês. Vida longa ao NEP Brasil. Muito obrigada. Obrigada, Marcinha. Foi ótimo. Então, tia Conceição chegou. Que delícia. Tia Conceição, uma figura incrível, pessoal, incentivadora, direto de Minas Gerais. Uma pessoa que abraça os nossos corações. Tia, cadê você, tia? Queremos ouvir você. Estou aqui, estou chegando do nosso NEP agora. O nosso NEP é a terça-feira, mas esporadicamente a gente muda o horário para atender o companheiro que veio fazer a reflexão com a gente, né? Cheguei agora, mas estava lá já aflita para estar aparecendo na foto para a posteridade, porque eu sei que, né, esse grupo é para a posteridade, ele vem para isso, para poder ficar para sempre. E é isso aí que Jesus espera de nós, né? Que essa luz ela seja acesa e não apague, que a nossa vontade, a nossa perseverança em conhecer, meditar, refletir e vivenciar o Cristo, ela fique acesa por muito tempo. E depende de cada um de nós aqui, da nossa reforma, que é assim que essa chama se esparge, né? Através da nossa reforma. E é essa a proposta do NEP. Não um conhecimento simplesmente, mas é uma função muito nobre que tem o NEP, que é de nos ajudar a nos transformar. E isso tem acontecido todas as vezes que a gente conhece o NEP, que a gente vê o NEP nascendo, daí a pouco nós estamos sabendo dos frutos, as sementes que estão dando, e é isso, com certeza, que Deus está guardando dessa equipe aqui, que está aqui tão boa, né? Tão viva, tão feliz, alegre, e nós estamos aqui para estar junto, para andar junto, né? Que Jesus abençoe e que nós possamos andar de mãos dadas com Ele, honrando a Ele, né? Honrando os ensinamentos dele, porque é isso que Jesus nos pede, honrar. E quando a gente honra, é honrar o que é feito. E nós não tem ninguém melhor para a gente honrar do que o Cristo, né? Que Jesus abençoe a todos. Obrigada, Conceição, obrigada mesmo. Pessoal, imaginar que o NEP consegue atravessar as águas do Atlântico e chegar na Europa. Então, lá, uma semente, ou até mais, já foi plantada. E a pessoa do Felipe, então, representa, né, esse avanço do NEP para o mundo, né, para a Europa, um terreno mais diferente do nosso. Então, nós sentimos, assim, muita gratidão em tê-lo aqui no nosso evento. E agora, então, essa pessoa incrível que é Felipe, né, tão carinhoso, tão amigo, aqui conosco, para nos dar uma boas-vindas, né, Felipe? E lá já é tarde da noite, ele está se esforçando, mas ele não perde os nossos encontros, as nossas reuniões, mesmo sabendo que já está 4 a 6 horas mais tarde. Boa noite, Felipe. Boa noite, meus amigos.
Até estou assim um bocado emocionado, mas realmente é muito gratificante estar aqui convosco. Muito obrigado pelo convite. Tive a oportunidade de abraçar muitos de vocês no encontro magnífico que foi o encontro do NEP Brasil e realmente não podia deixar de estar presente para vos agradecer. No fundo, eu vim aqui para vos agradecer, para agradecer ao Paulo, para agradecer à Denise, para agradecer à Pérsia, para agradecer ao Edivaldo, o nosso motorista que nos recebeu também, e para agradecer a todos aqueles que colaboraram para que o evento possa ter sido o sucesso que foi. Portanto, muito obrigado em meu nome, em nome da comitiva de portugueses que foi, à Fracinete, à Marisete, não, Margarete, que nos recebeu tão bem. Muito obrigado. Quanto ao NEP, o NEP, eu faço parte do NEP Casa com o Evangelho. Nós começámos há 3 anos. E, portanto, eu tenho uma experiência com o NEP de 3 anos. Também comecei com muitas dúvidas, sem saber, a saber muito pouco como é que era a metodologia, como é que as coisas se faziam. Mas o interessante desta nossa jornada é exatamente isso. Nós predispomos-nos e depois Jesus abençoa. Ou seja, ele vai trabalhando, vai inspirando, vai fazendo acontecer. E o NEP para mim é uma experiência realmente muito marcante, muito emocionante, porque o que mais me encanta no NEP é a capacidade que nós temos de sair do texto e de fazer essa transição para a nossa vida. Eu acho que o NEP tem-me mudado muito, eu tenho compreendido melhor as lições de Jesus e através dessa compreensão eu consigo também interiorizar melhor, porque entendendo com mais profundidade nós temos a capacidade depois de refletir melhor e de fazer essa ligação. Portanto, não há nada que pague isso, né? E para além disso, a abertura de um NEP, como está a acontecer aqui hoje, é uma oportunidade para que outras pessoas possam também beber desta fonte de água viva. E para além desta experiência que é minha, pessoal, que eu estou a transmitir, há muitas outras pessoas que acompanham a jornada e eu vejo nelas também essa transformação. Então, o NEP é uma conversa de amigos, para além de um estudo, é um momento em que nós estamos com pessoas queridas e que nos faz tanta falta, não é? Nos dias de hoje, estarmos ali com um vínculo onde as pessoas têm sentimentos umas para com as outras verdadeiros, que estão ali unidos por esta causa maior. E é claro, quando estamos perto de Jesus, estamos muito mais suscetíveis de estarmos mais felizes. No fundo, é isso que eu sinto e desejo a todos que se sintam felizes a estudar e que Jesus vos abençoe, não só o NEP, mas também as vossas vidas. Muito obrigado e um beijo no vosso coração. Obrigado. E assim a gente vai revivendo, né, os momentos já vividos, né, desse evento maravilhoso, né? E lembra, pessoal, lá nos últimos dias, todas as palestras foram maravilhosas, mas tivemos na palestra de encerramento, né, o nosso querido Saulo, Saulo, né? E Saulo, então, ele é muito incentivador desses grupos de estudo, tá de volta a Brasília, sabe? Uma pessoa muito acessível, um carinho imenso que ele tem por esses estudos e com certeza por cada um de nós. Saulo está me dizendo aqui que já está entrando. Já estou aqui. Pronto, pronto. Ai, que maravilha. Muito obrigada Bem-vindo, Tudo bem, pela amigo. sua pessoal? presença, pelo apoio, pelo carinho. Isso. Então, nós vamos ter agora a palavra de Saulo. Gente, não podia deixar de estar aqui com vocês nesse momento que eu tenho certeza que é um marco, tá? É um marco mesmo. A gente ainda vai se lembrar desse dia em que, depois de tantas dificuldades, tantos desafios,
o evento do NEP Brasil está rendendo na capital do país o que eu acredito que vai ser um dos grandes pilares para difundir a ideia do NEP, o estudo do Evangelho, da doutrina espírita, para muitos lugares, tá? E eu falo isso aqui de cadeira, eu posso estar errado, mas tem gente aqui que pode me corrigir. Nós estamos aqui com o João Alves, com a Cris, com o Jonas, Xaxá, a Silvia está aqui com a gente, tá? É, é raro a gente ter um NEP começando com mais de 50 pessoas interessadas, né? João Marcos está aqui também. Tudo bem, João? Márcia está aqui. Vou achando as pessoas. É raro a gente ter um NEP que já começa com essa envergadura, com esse tamanho. Eu acho que isso foi muito resultado do evento que foi realizado, o uso das plataformas, mas mais do que isso tudo, mais do que isso tudo, eu acho que é uma profunda, vou parafrasear o Chico aqui, é uma profunda necessidade que a gente tem de se aproximar do Evangelho, de estar próximo da mensagem do Cristo, de realmente começar a trazer isso, não só para a nossa vida, mas para aquelas pessoas que estão à nossa volta. Porque toda vez que a gente começa a se aproximar do Evangelho, com o que o NEP tem para oferecer, a gente começa a ser um veículo, um canal através do qual as bênçãos do alto fluem para a humanidade. Eu não tenho a menor dúvida disso. Muitas vezes, quando a gente pensa na situação do mundo, e a gente tem muito desafio, a gente tem muito problema, mas o problema nunca está do lado de lá. Eu me lembro do Apocalipse de João, quando ele retrata que quando ele teve aquela visão, ele chegou lá e o, tava, o trono de Deus estava lá estabelecido e as águas calmas como um espelho, né? Isso é uma linguagem metafórica para dizer assim, do lado de lá não tem ninguém desesperado. Do lado de lá está todo mundo calmo, ninguém está perdendo a cabeça. Porque o grande desafio é nosso aqui, para que a gente consiga se converter em canal através do qual essas bênçãos podem fluir. O Emmanuel tem uma frase que eu gosto muito, ele diz o seguinte: passam os rios dos dons divinos em todas as praias da nossa experiência, e cada um recolhe de suas águas de acordo com seu cantil de possibilidades. E o NEP aumenta o nosso cantil de possibilidades. De todas as iniciativas que eu já vi ao longo desses. Eu nasci dentro de um lar espírita, conheço o movimento espírita desde evangelização. Eu não conheço nenhuma iniciativa que tenha alcançado tantos resultados em tão pouco tempo e que tenha transformado a vida de tantas pessoas como o NEP. Com todo respeito às outras, eu não estou aqui desfazendo de nenhuma delas, mas o fato é que o NEP realmente conseguiu algo inusitado. E esse NEP Brasília, ele é um passo, ele é um fruto nessa grande árvore que a gente está fazendo, que é a árvore do Evangelho. Estou vendo aqui a Daniela também, eu vou reconhecendo as pessoas aqui que estão aparecendo. E queria dizer que para mim, assim, quando a Denise falou que ia montar o NEP, eu falei, ó, eu faço questão de estar lá. Encerrei uma reunião agora, falei assim, pessoal, eu preciso parar um pouquinho aqui. Foi bom você ter me mandado a mensagem, porque a gente estava numa reunião, programando um evento, e aí tá assim, a gente tinha se perdido aqui. Falei, não, para um pouquinho, eu tenho que ir lá, porque realmente a gente está começando uma coisa que eu acho que vai ser muito bonita, muito bonita. Quando a gente olha a quantidade de pessoas interessadas em estudar o Evangelho e já aproveitando a maturidade de tudo aquilo que o NEP Brasil construiu, de todo o apoio, de todo o incentivo, de toda a base. Então, não é uma coisa que está começando do nada, não é uma aventura, não é um teste, quer dizer, é algo que já vem sendo amadurecido por quase uma década, né? Quase uma década, porque quando o NEP nasceu, o NEP Brasil não existia ainda, mas o NEP Brasil acho que é o grande catalisador dessa mudança.
Então, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo resultado. E sempre que eu tiver disponibilidade, sempre que me for possível, faço questão de estar com vocês. E qualquer coisa que precisarem também, que eu possa ser útil, Denise tem meu WhatsApp, tem meu celular. Se precisar de alguma coisa, Xaxá também tem. Pode mandar. Se eu puder ajudar em alguma coisa, contem comigo. A gente está aqui nesse dia, 6 de novembro de 2024, é um dia histórico. Nós que estamos aqui presentes nesse encontro, temos a oportunidade de fazer parte de algo muito bonito que está começando. Muito bonito mesmo. E eu tenho certeza de que vai contar uns pontinhos para a gente na nossa escalada espiritual. É óbvio que aqui a gente não está falando de que ser melhor ou pior do que ninguém, mas todo mundo aqui quer avançar, porque avançar é contribuir com o ambiente à nossa volta, com a nossa sociedade, e aqui a gente tem um momento histórico, tá? Denise, vou voltar, acho que vocês já estão há algum tempo aqui. Se alguém Sim. quiser comentar alguma coisa, se eu puder ajudar em alguma coisa, contem comigo, tá? Nossa, pronto. E nós vamos solicitar mesmo a sua presença de vez em quando para participar aqui conosco, sabe? É muita emoção saber, né, que temos você ao nosso lado, nos apoiando, né, com palavras tão bonitas, não é mesmo, Xaxá? Fala aí um pouquinho, que eu tô aqui até emocionada. É, que legal. Nossa, uma alegria, viu, Saulo? Agradecer muito aí a sua presença, a sua participação. Saulo, a gente já vivenciou um bocado de coisinha juntos, né, Saulo? Ali para trás, né? Muito. Tem umas historinhas boas aí para contar. E eu comecei, você não estava no início, Saulo, mas eu comecei falando assim, gente, há alguns anos era inimaginável uma sala dessas, virtual ou presencial, com tanta gente para estudar, querer estudar o Evangelho, né? Inimaginável por uma série de fatores. E você até comentou um pouco aí, Saulo, que dentro do movimento espírita, como você bem falou, respeitando todas as iniciativas, mas a gente não tinha algo que nos, sei lá, nos instigasse, nos motivasse a querer sempre aprender mais, estudar mais, aprender mais, né? E tentar colocar em prática. Como esse estudo do Evangelho, né, com essa metodologia que o NEP abraçou muito bem, ela trouxe para nós. Então, realmente, isso é um diferencial, cara. É um diferencial. E hoje, eu poderia dizer, a gente está falando livremente, abertamente, né? Estamos, assim, desatrelados de muitas coisas, de muitos atavismos, né? Graças a Deus. E graças à doutrina Gente, espírita que a vou gente pode contar estar a aqui história de hoje. bastidores que acho que o Xaxá vai se lembrar. Quando o primeiro NEP foi montado, né, quando o NEP da FEB foi montado, é, a- surgiu a ideia da gente criar uma ponte, contato com outras pessoas, outros países. Então foi feito o seguinte: foi investido em dinheiro, algo que deve ser, a valores atuais, tá? Algo em torno de uns 20 e poucos mil reais, porque a FEB comprou uma televisão, comprou um equipamento de audioconferência, você lembra, Xaxá? Uma salinha que tinha lá. Foi feito esse investimento com uma ideia que era assim, olha, talvez a gente precise disso para tentar fazer o projeto crescer. E naquela época, assim, a tecnologia estava totalmente diferente do que o que a gente tinha hoje. Totalmente, assim, ninguém imaginava que a gente fosse chegar ao que a gente tem hoje, né? E é interessante como, quando a misericórdia divina aponta um caminho, a questão não é se ele vai acontecer, é quando e com quem. Porque aquela ideia lá que começou, tinha o quê, Xaxá? Devia ter umas 7, 8 pessoas que participavam daquele grupo lá. Isso. Você vê, 7, 8 pessoas, investimento de recurso, ok, não deu certo ali, mas olha o que que a gente tem aqui hoje. Quase 10 vezes mais, com muito menos investimento, não precisa de recurso nenhum, a não ser pagar a internet, né? E com alcance extraordinário. Então, assim, Kardec tem uma frase que ele diz assim: quando chega o tempo de uma ideia nova, não há força humana que possa detê-la. E o tempo do NEP chegou. O tempo do estudo, da pesquisa do Evangelho de uma maneira mais séria, mais madura, mais profunda, chegou.
É uma responsabilidade, sem dúvida nenhuma, para todos nós, mas é uma responsabilidade gostosa, porque ela primeiro nos oferta muita coisa e depois pede que a gente seja simplesmente um pouco mais coerente com aquilo que a gente está aprendendo. Mas é interessante, eu vendo o Xaxá, eu lembrei das reuniões lá, sabe? O pessoal tem que saber como é que faria, né? Gastando dinheiro mesmo, né? A FEB colocou dinheiro para tentar estruturar isso que a gente está fazendo aqui com muito mais pessoas, de uma maneira muito mais acessível. Isso é Eu vou verdade. falar com Saulo, vocês você... uma coisa. O Saulo, ele topa qualquer coisa pelo NEP, tá, gente? Eu sou testemunho ocular disso. Ele fez uma saga, né, Saulo? Eu coloquei para ele Foi. uma saga aqui no Vale do Aço, para ele vir. Nossa, foi uma coisa horrorosa. E ele apareceu. Ele veio correndo risco da estrada, correndo, e que é uma BR toda maluca. E, nossa, foi uma coisa doida. Ele topa tudo, tá, gente? Pode propor tudo para ele que ele vai. Meia-noite, 1 hora da manhã, ele topa. Que beleza, hein, Saulo? Eu queria Não, aproveitar também para agradecer ao Saulo. Eu tive a oportunidade de participar do NEP da FEDEF com o Saulo. Era um grupo bem restrito até, nós éramos poucos. E eu entendi realmente o que é o estudo aprofundado do Evangelho, né? Então, o Saulo realmente faz um estudo muito diferenciado. Eu falava, muitas vezes eu me sentia a ignorante. Tamanho, detalhes, tradução e riqueza que ele estudava e trazia. Eu sou muito grata, Saulo, porque, sem dúvida, as suas pegadas estão na minha caminhada. Vamos continuar. obrigado, Daniela, obrigado. Então, Saulo, E a Conceição que fala, a Conceição tá com o nome de Elvésio aí, mas é a Conceição, né? Lá é de... a Conceição. Paulo, A não sei se você Conceição. viu, mas é assim, Paulo de Tarso está aqui conosco, nos dando Cadê o todo e Paulo? total apoio. É porque ele não colocou o nomezinho dele. Ele está ali, Ah, viu? O o Paulo, Saulo, agora eu tô vendo. Não, eu não tinha visto o Paulo ô, aqui, mas Isso. antes do Paulo falar, eu quero registrar uma coisa, gente. É, esse camarada faz jus ao nome, porque o que ele conseguiu fazer para tornar essa comunidade possível, eu ouso dizer que se assemelha àquilo que Paulo de Tarso fez na formação das primeiras comunidades cristãs. Porque nós sabemos o que o Paulo teve que enfrentar de desafio e em nenhum momento ele titubeou. Em nenhum momento. Assim. Foi de uma convicção, de uma clareza, de uma dedicação que eu ouso dizer que está fazendo jus ao nome, viu, Paulo? Porque o Encontro NEP Brasil, todos colaboraram e sem nenhum demérito de todo mundo, é um trabalho de todo mundo, mas tem algumas peças que, dentro de situações politicamente complexas, de situações desafiadoras, assim, sem essa pecinha seria muito mais difícil. E o Paulo tornou isso possível. Então, Paulo, isso que você está vendo aqui é resultado do seu esforço, do seu comprometimento, da sua dedicação para que a gente realizasse o evento do NEP Brasil. Paulo, tá, pode o até Saulo, chorar, viu, se quiser. Saulo, eu vejo assim, quando eu recebi a proposta do terceiro encontro do NEP Brasil, a primeira imagem que me passou foi aqueles nossos estudos lá na FEDEF, porque ali me despertou profundidade, o que a Dani acabou de falar, profundidade. E quando eu recebi essa proposta, é lógico que enquanto você está ali na direção de uma casa, você procura, dentro do movimento espírita, quais são suas vinculações. E nós fomos a todas as vinculações e, infelizmente, não tivemos o respaldo. Mas eu disse para a Denise e para o Maurício, que estavam à frente, vamos fazer. Vamos fazer porque nós estamos falando, e principalmente, você não ouviu, Saulo, mas o nosso mentor espiritual,
doutor Atolba Barbosa Lima, ele disse, que bom que nós estamos colocando mais evangelho, estamos com todos, ou seja, toda a espiritualidade, somente daquela casa espírita, a gente sabe que tem muito mais, mas somente daquela casa espírita a gente recebeu o apoio da espiritualidade. Aí pronto, a partir daí é como você falou, botou a ideia nova, se ela é com Cristo, a gente foi em frente, e muita gente hoje comenta comigo o fato de ter perdido a oportunidade de estar conosco lá naqueles 3 dias, né? E aí, hoje nós estamos abrindo uma porta enorme lá dentro da casa. Tomara que todas as pessoas que se inscreveram ou que estão nos ouvindo participem, porque vale muito a pena. Embora todos os outros estudos, ESD, Evangelho Redivivo, todos os outros estudos que a gente tem na casa, não importa. Esse também é mais um tijolinho na nossa construção. Isso aí. Muito obrigado por tudo, Saulo. Nós é que agradecemos, Paulo. Olha, mas eu queria falar uma coisinha também, viu? Quando a gente estava no iniciozinho lá, pensando no evento, muito timidamente, e um dia que eu tive assim um perrenguezinho, né? Uma decepçãozinha, e a ligação foi para Saulo, coitado. É. Saulo, na hora, me respondeu, na hora. Mandou uma mensagem. Quando eu ia ler a mensagem dele, ele ligou. E a gente conversou, e de noite ele disse, eu vou entrar na reunião do NEP, era dia de reunião à noite, e ele startou aí um movimento, eu vou para esse encontro, e eu, inclusive, vou morar, eu já estava morando em Brasília, eu vou, e Haroldo vai. Ele se comprometeu, Haroldo, sem falar com ele, e aí, de repente, ele iniciou, startou um movimento, e outros palestrantes se juntaram da mesma forma que ele, voluntariamente. Não, eu vou porque eu quero estar com vocês, como amigos, e vou apoiar. Foram simplesmente para apoiar, porque a gente não tinha dinheiro para nada. Nada. Para pagar a passagem deles, para pagar a refeição, a gente não tinha dinheiro para hotel, para nada. Eles foram porque quiseram. Isso foi lindo demais, né? E agregou demais. Foi incrível, assim. As pessoas não acreditam quando sabem disso que aconteceu, né? O Zé Aparecido disse, Cris, meu sonho era fazer um negócio desse. Um evento assim, como esse, era o meu sonho, e vocês fizeram. Eu disse, não foi a gente não, viu? O negócio foi sendo feito, né? E aí apareceram outros que realmente apoiaram de várias maneiras, até a gente conseguir realizar, né, com o esforço de todos, né, um esforço em conjunto. Realmente foram muitas mãos, e a espiritualidade estava o tempo todo acompanhando, incentivando e mandando mensagens de tudo que era lado. Foi uma coisa incrível, assim, inesquecível e para sempre, né? E os corações aqui para sempre também entrelaçados. Não se soltam mais, não. É isso E, gente, mesmo. isso que Obrigada, a viu, Cris Saulo? comentou é tão bacana, porque eu sempre me lembro de uma passagem do Evangelho, quando Maria de Magdala e as outras mulheres estão se dirigindo para fazer a unção do corpo do Cristo, que tinha sido colocado no túmulo, e elas tinham uma preocupação muito legítima, era um conjunto de mulheres, e assim, quem vai tirar a pedra? Quem vai tirar a pedra do túmulo? A pedra era grande, elas perceberam que não teriam força para isso, e elas se preocupavam, né? Quem que vai tirar a pedra? E chega lá, a pedra está removida. Muitas vezes a gente acha que quando vai começar uma iniciativa relacionada ao Evangelho, é uma questão de condição. E não é. Evangelho não é condição, Evangelho é decisão. É quando a gente decide fazer, o resto acontece. Talvez não exatamente da forma como a gente gostaria, talvez não exatamente do mesmo jeito, talvez não exatamente com as mesmas pessoas, mas se a gente mantiver um pouco de flexibilidade em entender que os planos de Deus são mais eficientes que os nossos, e a gente ter um pouquinho de adaptabilidade, flexibilidade, vai acontecer. Porque evangelho não é condição, evangelho é uma decisão.
o resto acontece. Maravilha, maravilha, né, gente? Muito bom. Gente, E eu quando vou você agradecer. entende ele, não tem volta. Não. Tem volta. E isso que a Silvia colocou é importante. Quando você entende como o NEP, e aí eu vou correr o risco aqui de fazer talvez um exagero, mas é porque eu sei o que é o movimento espírita em relação ao Evangelho, o texto bíblico, há 30 anos atrás. Eu conheço essa história. Era assim, de presidente de casa espírita, falou: esse negócio de estudar a Bíblia é coisa de católico, é coisa de, né? Não é coisa de espírita. Espírita não precisa ler a Bíblia. Espírita lê Kardec e pronto. Eu costumo brincar que tem gente no movimento espírita, alguns anos atrás, que era mais kardecista do que Kardec, porque nem Kardec lia só Kardec, né? Então, e aí a pessoa acha que tem que ler só Kardec, né? Nem Kardec fazia isso. E realmente é um movimento, uma mudança muito grande, mas eu acho que o NEP ele proporciona isso. A metodologia, a abordagem, o fato da gente estar junto, o fato de não ter uma pessoa que fala mais do que os outros, a gente está todo mundo aqui para compartilhar, para aprender, e isso é o que faz uma diferença brutal, brutal. Muito bom. Parabéns. Gente, eu Gostei vou pedir licença que eu tenho que voltar lá para minha reunião, mas contem muito. comigo novamente, tá? Tem meu WhatsApp, tem meu telefone. Eu Uhum. quero ver se um dia que tiver um encontro presencial, se ele for feito, quem sabe eu esteja aí com Sim, vocês. já tem a data. Eu vou lhe chamar, já vou lhe convidar. Manda para Vou mim, mandar, tá? vou Vou mandar. colocar Com aqui na agenda. certeza. Será uma alegria recebê-lo Então na tá Casa bom. Atual. Muito obrigada, Um Saulo. abraço. E Paulo, novamente, Saulo. obrigado, viu? Eu tenho um carinho muito grande pelo Atualpa, gente, até porque meu filho está lá na evangelização e é muito bonito ver o trabalho que o Atualpa fez. Eu tive a oportunidade de estar lá algumas vezes, né, contribuindo um pouquinho. E, poxa, para mim é uma alegria ver essa semente nascendo num terreno tão, tão frutífero quanto o atual. Um Obrigada abraço, mesmo. pessoal. Boa noite. Obrigada. Beijo, Saulo. Pessoal, nós já conversamos bastante e vamos ao que interessa, não é mesmo? Como que vai ser esse estudo? O que que nós temos para lhes oferecer? Pessoal, a turma é grande, mas nós vamos nos dedicar ao máximo para trabalhar e assim satisfazer não só a nós mesmos, mas a cada um de vocês. Como o Saulo falou, nós estamos aqui dividindo responsabilidades. Por mais que eu e Xaxá, estamos na coordenação, vamos precisar de todos, trabalhando nesse sentido, ajudando a esse grupo crescer e a permanecer, tá? Nós queremos todos presentes, todos vivos, assim, e atuando e gostando. E vamos também receber, assim, de braços abertos, todas as sugestões e devagar nós vamos fazer os ajustes necessários para que tudo ocorra da melhor forma possível. E o que nós temos para lhe oferecer, não é mesmo? Então, eu devolvo a palavra para o Xaxá, que vai nos explicar um pouco sobre a nossa proposta. E em seguida eu vou falar do nosso cronograma deste ano. E aí, Tá Xaxá? bom. Ó, gente, então, assim, uma alegria ter o Saulo aqui presente, né? E incentivador, como a Denise bem falou. É, nosso tempo ele está correndo, né? Então eu vou tentar sintetizar um pouco aqui. É, nós vamos ter, a Denise vai explicar melhor sobre o cronograma, mas nós vamos ter estudo da Bíblia, nós vamos ter estudo de aspectos assim mais históricos, vamos ter, porque tem gente que gosta disso, tem gente que é mais afeito a isso. Então, com certeza as pessoas vão um pouco mais para esse lado e nos ajudar nos outros aspectos do Evangelho, né? É, vamos nos aprofundar em algumas passagens evangélicas? Sim. Vamos nos aprofundar um pouco da história do Velho Testamento? Sim. Vamos ter ajuda para isso? Vamos contar com pessoas que serão convidadas e com o nosso próprio conhecimento aqui, né? Conhecimento de pessoas que já passaram, já estudaram, insights, sabe, que vão surgir ao longo do tempo. Nós vamos
também conhecer um pouco a história. Hoje não vai dar para a gente falar muito, né? Mas nós não vamos conseguir conhecer um pouco a história dos idealizadores dessa metodologia. Os idealizadores aqui encarnados, tá? E um dos principais, assim, seria... O principal não é bem o nome, o termo, porque eu acho que ele não gostaria disso. Mas uma das pessoas que teve, assim, a capacidade de concatenar várias ideias e até lançar um livro, que foi o livro Luz Imperecível, ele se coloca como um coordenador, né, da obra, é o Honório de Onofre Abreu, um mineiro lá de Belo Horizonte, que desencarnou em 2007, tá? E nós vamos entender um pouco a historinha dele, o porquê da importância dele. Eu vou dar só um spoilerzinho, de leve, né? Porque esse trabalho começou com ele e dois amigos, fora os parentes dele, lá em Belo Horizonte, nos idos anos de 1956. E já em 1957, eles fundaram o Grupo Emmanuel, que tem até hoje lá em Belo Horizonte, tá? Em 1956, nós já tínhamos aqui 4 obras dessas que o Emmanuel trouxe para nós que estudam o Evangelho por versículo, por parábolas. Nós tínhamos Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, que foram lançados em 1948, 1950, 52, 56. Foi onde ele começou a reunir com algumas pessoas e estudar dessa forma. Foi graças a um amigo de um amigo dele, que era protestante e que já estudava na igreja dele, nos grupos de estudo dele, da forma que o Honório entendeu a ideia e trouxe para a doutrina. Isso é história de bastidor, viu, gente? Então, tinha um rapaz chamado João Gil de Lima, amigo acho que era do Sobral, amigo do Honório, que estudava na igreja dele, evangélica, protestante, da forma assim, tirar coisas, trechos do evangelho e fazer, e concatenar com outras ideias e com outro evangelho, com outros evangelhos. Disso começou a turma do Honório a estudar as versões diversas da Bíblia, até chegar numa versão, gente, que foi, digamos assim, chancelada por Emmanuel, que é uma tradução do João Ferreira de Almeida, tá? E aí, a partir daí, eles começaram a estudar em cima. Não estou dizendo que as outras versões não são importantes. São, tá, gente? Mas Emmanuel utilizou nessas obras a João Ferreira de Almeida. Então, assim, chegou-se a esse nível de entender as versões da Bíblia, a metodologia. Depois de 40 e poucos anos, eles lançaram o livro Luz Imperecível, que nós vamos contar um pouco essa história com mais detalhes, tá? Isso tudo por quê? Porque o Honório e a equipe, eles estavam buscando o que ele chamou, eu até anotei aqui uma frase bacana, que é a harmonia dos evangelhos. A harmonia dos evangelhos. Então, vamos pegar os evangelhos, os 4 evangelistas, Mateus, João, Lucas, tal, todas aquelas passagens, eles foram buscando uma forma de tentar harmonizar o que tem num evangelho, o que tem no outro, o que um fala, o que um outro escreveu, e foi o que o Emmanuel trouxe para a gente. Só que o Emmanuel ele só deu a pista, e ele explica isso no Caminho, Verdade e Vida, na introdução. Ele só deu a pista. A gente vai separar, vai isolar versículos, às vezes uma palavra, e trabalhar em cima. O exercício, o operacionalizar isso, ficou por conta do Honório Abreu e companhia, que culminou em 1997 na publicação do livro Luz Imperecível, tá? Tem muita historinha que nós vamos contar. Agora, de bastidor, é o seguinte, um spoilerzinho, para a gente ver a importância desse Honório Abreu, é o seguinte, Chico contava, e isso está num livro contado por Arnaldo Rocha, acho que não vai dar para mostrar por causa não vai dar, tá? Não vai dar. Mas o livro chama-se Chico, Diálogos e Recordações, do Arnaldo Rocha, um grande amigo do Chico, marido de Meimei, tá? O Honório Abreu era o grande amigo do Emmanuel no livro Há 2000 anos. Flamínio Severus. Se vocês lembrarem ou não, mas está lá o primeiro capítulo do livro Há 2000 anos. Chama-se Dois Amigos. Emmanuel não joga palavras ao vento. Chamar de amigo só porque é bonitinho. Não. Ele coloca 2 amigos. Não eram 2 amigos só dali, não, gente. Era para a eternidade. Flamínio Severus, Honório Abreu.
e o Públio Lentulus, o grande Emmanuel. Isso é só para dar um contexto. Está aqui relatado pelo nosso querido Arnaldo Rocha, num livro publicado pela União Espírita Mineira. Então, nós vamos falar do Honório Abreu. E, pegando já o gancho, aí eu passo a palavra para a Denise já, viu, Denise? Que nós estamos já no nosso tempo, né? Você quer falar, Denise? Nós começamos com 10 minutos de atraso, né? Então, Tá. Não, mas eu vou concluir aqui. Só para a gente, eu estou falando um pouco do Honório para vocês entenderem o seguinte. Ele fala, a doutrina moldura Jesus. A doutrina moldura o Evangelho de Jesus, o Evangelho, a Boa Nova. Sem a doutrina espírita, a gente não tem condições de ter uma certa compreensão do que Jesus falou, ou do que os apóstolos, os discípulos diretos ali, a mensagem toda. Pode ser que a gente dê voltas e voltas e voltas e não saia do lugar. A doutrina espírita nos ajuda, porque ela é o cristianismo redivivo. É o grande consolador prometido, isso é a doutrina espírita que fala, Kardec, vários outros livros. Então, a gente não tem como fugir de entender mais a doutrina, de trabalhar os princípios básicos da doutrina espírita. No Livro dos Espíritos, fala-se assim da ideia de uns 5, 6 princípios básicos da doutrina espírita. O Honório Abreu, ele fez um trabalho maravilhoso em que ele dividiu ou subdividiu, né, ou dividiu os princípios espíritas em 15 princípios. 15. E a nossa proposta é, enquanto a gente vai aprofundando no estudo do Evangelho, vai entendendo como manusear a Bíblia, como entender um pouco mais a Bíblia e outros aspectos, a gente mergulhar nos princípios básicos da doutrina espírita à luz do Evangelho de Jesus. À luz do Evangelho de Jesus. Tá? O Honório usava uma frase muito interessante, que eu fiz questão de anotar aqui para a gente não fugir muito. O Honório explicava que ele não sabia se doutrina espírita falava mais de Evangelho ou se Evangelho falava mais de doutrina espírita. Porque você falar do Evangelho, você está falando de doutrina. Ou se você falar muito de doutrina, você está falando do Evangelho. Então, a nossa proposta é fazermos um estudo, isso vai ser ao longo do ano que vem, tá? Mais aprofundado dos princípios da doutrina espírita, só que são os princípios à luz do Evangelho. Eu vou só compartilhar rapidinho aqui, viu, Denise? É coisa rápida, para mostrar aqui para o pessoal. Como é que eu faço aqui, gente? É o Zoom, tá aqui. Opa, foi? Foi, né? Tá aparecendo para você, gente? Não tá. tá aparecendo? Está sim. Está sim. Pegando devagarzinho sempre, né? Uhum. Então, Tem um peraí, deixa eu delay. só... Tá bom. Um delay, né? Já Olha chegou. só, gente. Os Eu 15 só estou princípios. tentando achar. Isso, eu só tentando achar onde é que ele está aqui. Ele está escondidinho aqui? Ah, está aqui. Está aqui. Bom, os 15 princípios básicos do Espiritismo à luz do Evangelho. Estudo promovido por Honório Abreu. Isso aqui ele desenvolveu, gente, na década, sei lá, de 70, 80, não lembro quando é que foi isso, né? Mas tem uma pequena introdução, mas olha só. Ele pegou os princípios da doutrina espírita e dividiu em 15. E trabalhou isso em Minas Gerais inteira, depois pelo Brasil, pela Federação Espírita Brasileira, quando ia falar de evangelização, tá? Então nós temos aqui, ó, princípios básicos da doutrina: Deus, Jesus, espírito, perispírito, evolução, livre-arbítrio, causa e efeito, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, imortalidade da alma, vida futura, plano espiritual, mediunidade, influência dos espíritos na nossa vida, em nossa vida, e ação dos espíritos na natureza. O que o Honório fez, gente? Faz uma pequena introdução, né? Mas ele vai pegar, por exemplo, o princípio Deus e vai... Está aqui o que diz o Livro dos Espíritos, causa primária, né? De todas as coisas, e ele vai atrás de alguns pontos que estão no Novo Testamento, até no Velho Testamento, que faz referência a esse princípio, não é simplesmente a Deus, mas é a Deus como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E a gente vai, como diz lá em Minas, não sou mineiro, adoro vocês, viu, mineiros? Mas ele vai debulhar esses princípios à luz do Evangelho de Jesus. Mas Jesus, chamando para si, disse: deixai vir os pequeninos, o reino dos céus, aí vai, o reino é de Deus, tal.
E assim ele vai trazer uma série de passagens evangélicas relacionadas àquele princípio. Outras referências, lá no Velho Testamento, eu sou o que sou, né? Aqui Isaías falando, agindo eu, quem o impedirá? Está falando de Deus, gente. Em João, falando Deus é amor, o Senhor é espírito, e assim vai, gente. Olha o tanto de coisa que a gente tem para fazer. Gente, cada versículo desse aqui dá um seminário. Mas nós vamos sintetizar, né? Com a ajuda de todos vocês. E assim com todos os outros princípios. Olha o tanto de coisa que fala sobre Deus aqui, né? No Evangelho. Jesus, então nem se fala, né, gente? O que temos de referência sobre Jesus nos textos evangélicos, guia e modelo mais perfeito para o homem. Então, vamos associar tudo que fala no Evangelho ao princípio da doutrina. E assim com todos os outros, gente. Ó, sobre. Caramba, Jesus é muita coisa, né? Mas vamos aqui rapidinho. Meu Deus, ainda tem coisa. O Espírito. Nós acreditamos em Espírito. Precisamos acreditar no Espírito, que é um ser inteligente da criação, princípio inteligente do universo. Onde no Evangelho a gente consegue correlacionar isso? Jesus ressuscitou gente, apareceu aqui e ali, e o seu Espírito voltou. Um bando de coisa que a gente tem para falar. E assim vai com todos, até o perispírito, que é uma substância semimaterial, mas a gente precisa entender isso à luz do Evangelho. E tem várias passagens. Ó, ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. O espiritismo tem que se limpar, o perispírito tem que se limpar, porque semelhante remendo rompe a roupa. Como é que a gente explica isso? Em cima de um princípio como esse. E assim são todos os outros. A evolução, até sobre a evolução, gente, está lá no Evangelho de Jesus falando sobre isso, causa e efeito, a livre-arbítrio passou aqui, tá? Passar mais rápido. Reencarnação, onde a gente encontra a reencarnação? Pluralidade dos mundos habitados, imortalidade da alma, a existência dos espíritos não tem fim, e ele pega passagens de Mateus, de João, para estudar um pouco isso. Vida futura, até disso. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. O Espiritismo estuda a vida futura. Aqui nós temos o plano espiritual. E aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. E vamos aqui, ó, sobre mediunidade, tem muita coisa também. Vamos finalizar aqui, ó. Influência dos espíritos em nossa vida. Vocês lembram de Paulo falando, uma legião de testemunha vos acompanha. Nós vamos estudar sobre isso. E a ação dos espíritos na natureza. Jesus parava o vento, acalmava a tempestade. Isso tem tudo a ver com a doutrina espírita. Então, nós vamos ter que nos mergulhar um pouco nesse assunto para que a gente fique assim na mesma página e possamos entender o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Fazendo o quê? Estudando os princípios espíritas à luz do Evangelho, tá? Então, tem muito assunto, gente. Isso aqui é só uma pinceladinha do que vai acontecer. Tá bom? Denise, encerro por Então, hoje aqui. pessoal, esse é só o início. Só no início. Esse é só o início que nós estamos preparando vocês para que depois desse início, porque a gente precisa colocar mais evangelho, né, nos nossos conhecimentos espíritas, para em seguida, depois dessa base, que também, entendeu? Depois dessa base, aí nós vamos realmente ter condições de abrir o evangelho e começar a estudar versículo a versículos, as perícopes, tá bem? Então, o que nós teremos esse ano? A princípio, então, o NEP Brasília vai funcionar de 15 em 15 dias, tá? E a nossa sugestão, Missa, já é que seja eventos online e, de vez em quando, os presenciais, tá bom? Na forma híbrida. Aqueles que não puderem estar presentes estarão assistindo pelo telão. Estamos terminando de formatar isso, tá certo? Então, esse ano, o que a gente precisa para começar a Bíblia, tá bom? Então, nós vamos pegar próximo encontro. Vamos estudar a Bíblia. Que não dá para ver, né? As traduções, os nomes. Eu não tenho uma Bíblia em casa, o que eu compro? Qual que é a melhor? Qual que eu devo ter? Entendeu? Quais os tipos? Tá? Então, nós vamos ter uma aula sobre Bíblia.
Quais são os livros que a compõem, tá certo? Como abrir, como usar, tá bem? Vamos ter essa aula básica. Depois, esse é o segundo encontro. Terceiro encontro desse ano, nós vamos ter uma aula com o Jonas Poli sobre NapSearch, que é a nossa principal ferramenta de pesquisa. Ali a gente consegue conectar Antigo e Novo Testamento, consegue fazer pesquisas históricas, pesquisas em livros, porque o NEP, gente, não estuda só a literatura de Kardec, só a literatura espírita, não só a Bíblia. A gente pega livros de teólogos consagrados, a gente vai ver atlas bíblicos. Então, o NEP Search é uma forma de a gente ver um pouco de mapas também e de ver todas. Esse versículo que a gente viu, onde foi que dentro da doutrina espírita comentou sobre ele? Emmanuel falou sobre ele, Amélia falou sobre ele, Joana de Ângeles falou sobre ele, mas como que eu vou achar isso? NEP Search me dá as respostas para essas pesquisas. É uma ferramenta fundamental para quem dá aula, para quem dá curso, para quem dá palestra. Então, teremos um estudo, essa prática de NapSearch, tá bom? E no nosso quarto encontro, tá bom? Desse ano, dia 18, se não me engano, de dezembro, faremos o encontro presencial em Brasília, na Casa de Atualpa, no auditório principal, tá bom? Onde? O que que nós vamos fazer nesse encontro? Estamos formatando. Mas a princípio nós vamos levar alguns livros para vocês porem as mãos, pegarem, sentirem, tá certo? Vamos ter uma confraternização, vamos nos abraçar, vamos nos conhecer, tá bem? Vamos tomar um lanche, tá certo? E vamos nos preparar para o ano que vem, tá certo? Janeiro é férias, gente. Sinto muito, é férias. E aí nós voltaremos em fevereiro, já com um cronograma bom, montado, extenso, sabe, de estudo, tá? Então, essa base do Xaxá é uma base, é um preparo. A gente nem quer falar que é pré-NEP, não, é uma base para que a gente não tenha dificuldade de realmente começar o estudo do Evangelho. E aí, o que que nós vamos estudar depois? A gente pode estudar, começar por Mateus, começar por João, começar por parábolas, fazer Atos dos Apóstolos. A gente tem tantas possibilidades que a gente vai vendo o que que o grupo quer, o que que o grupo anima, e aí a gente monta o estudo, sabe? Porque tem muitas formas de se estudar. Hoje a gente tem NEPs só das cartas de Paulo, NEPs só de parábolas, NEPs só do Apocalipse, só de Mateus, só de Marcos, só de João, de Atos dos Apóstolos. E também temos uma outra opção que a gente vai falar mais na frente, que é estudar livros, tá? É estudar livros. Pega um livro, dissecar o livro por capítulo, tá? Pegar assim, vamos fazer um estudo comparativo entre Atos dos Apóstolos e Paulo e Estevão, tá? Vamos lendo os dois e comparando e fazendo correlações? Também podemos. Então, podemos um mundo de estudo. E a gente precisa de vocês, tá? Que vocês permaneçam animados conosco para fazer esses estudos. Não vai ter aula expositiva, tá? Todo mundo precisa, né? Um ou outro contribuir para que o estudo engrandeça. Não é só o conhecimento de Xaxá, nem o meu. É o conhecimento de todos que agrega, tá? Então, não teremos apostila. Teremos que abrir o livro, estudar e trazer o conhecimento para cá, tá? Uma coisa de responsabilidade. Mas é só assim quem abre o livro é que aprende. Porque só de ouvir a gente não assimila. Precisamos abrir o livro, ler, estudar, trazer uma coisinha para cá, tá? Sempre que possível, é lógico, tá bom? Isso, pessoal, já são 21 horas e 30 e 40 minutos, né? Já o nosso tempo já se encerrou. Eu, sinceramente, agradeço a presença de todos vocês e também daqueles que irão assistir posteriormente ao evento, sabe? Muito obrigada mesmo, graças a Deus, muita gratidão pela presença, pela paciência, sabe? E nós iremos encerrar, né, o estudo, esse primeiro encontro inaugural da noite, né, com a nossa prece
final, né, com o nosso querido Xaxá. Gente, obrigado aí pela presença de todos. Vamos firmes, vamos seguir firmes. E aí eu convido nesse momento para que a gente possa realmente, de coração aberto, de mente muito mais aberta ainda, agradecer ao Pai, nosso Criador de todas as coisas, pela oportunidade bendita que nos foi dada, primeira de reencarnar, de estarmos todos juntos, e hoje, sem tanto peso do trabalho que nos esgota, hoje temos tantas facilidades. Por que não dedicarmos um pouco mais desse tempo que nos sobra e facilitado que é pela tecnologia, para que possamos nos reunir, mesmo que virtualmente, às vezes presencialmente, para estudarmos essas luzes maravilhosas que o Evangelho de Jesus proporciona para nós. Vamos retribuir, desta forma, essa bondade do Criador para com nós, para conosco, suas criaturas. E a gente pede a proteção, o amparo também dos amigos espirituais, os nossos anjos de guarda, os espíritos protetores, familiares. Agradecemos aos mentores, amigos que nos incentivam numa tarefa como essa. E é nesse clima de gratidão, confiantes na bondade e no amparo maior, que a gente pede as suas bênçãos, Senhor, sobre esse trabalho maravilhoso que se inicia. E que a vontade de Deus seja feita antes da nossa, hoje e sempre. Sê conosco, Senhor. Que assim seja. Assim seja. Obrigada, meninos. Obrigada a Turma, a todos gente se vocês. prolongou um pouquinho. Eu vou deixar o nosso chat aberto para perguntas, tá certo? Eu deixo um pouco aberto, de vez em quando eu fecho, tá bom? Vai ficar um pouquinho aberto para eu responder as perguntas de vocês, tá bom? Beijos a Isso todos. do WhatsApp, né? Você está falando, né? WhatsApp, do Isso. grupão, do Tranquilo. WhatsApp. Olha a filhinha aí de Silvia, se evangelizando já, se antecipando. Muito bem. Deixa ela aí. Obrigada. Obrigada, Silvia. Denise, Tchau, querida. pessoal. Ele veio para oração. Tchau, Deixa eu gente. cancelar aqui. Ele foi um Gente. menininho, desculpe, menino.